sobre a morte já é algo que não faz parte da nossa cultura. E como que a gente pode falar sobre a morte com crianças? Bom, a gente está aqui no programa Contra a Capa, em que a gente recebe escritoras, escritores mineiros para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre curiosidades. Esse tema que eu anunciei aqui no início, a gente vai tratar aqui também. Hoje nós estamos com a Odete Castro. A Odete, ela é escritora, ela é militante nas redes sociais sobre um mundo melhor. E é tão bom que a gente milite por isso. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, mas antes disso eu vou falar para vocês onde vocês podem nos ouvir e nos assistir. Bom, vocês podem nos acompanhar no portal do jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Então, nesses dois espaços, nós estamos lá. E também na rádio web, Hoje em Dia, e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorotubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. E lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia DBH, você nos encontra a qualquer momento para poder compartilhar essa entrevista com quem você quiser e assistir de novo também. Bom, a Odete Castro ela é artista, escritora, ativista da inclusão e palestrante. Ela é criadora dos projetos Uma Flor por uma Dor e Letramento da Comunicação Inclusiva. Ela é mãe, é avó, é amiga e desempenha um papel extremamente importante também nas redes sociais, justamente para trazer para nossa reflexão aquilo que a gente muitas vezes está acostumado a fazer e não entende que há novas maneiras de se ver o mundo. Vocês não entenderam nada, não? Não tem problema. A gente vai falar sobre isso. Odete, seja bem-vinda. Obrigada. Para a gente poder falar sobre os seus livros, mas falar também sobre esse assunto que eu já anunciei aqui, que é no segundo livro que você trata especificamente, né? Entendeu? Na verdade, é quase que a continuação do primeiro. Eu vou chegar nessa história para vocês entenderem direito o contexto. Tá, então antes da gente falar sobre esse livro, que é um livro infantil, e que a gente sabe que livro infantil não é só para criança, né? A gente vai falar sobre o primeiro livro da Odete, que é o Rubi. O Rubi, quando a gente vê a capa, quando a gente vê o nome, a gente já começa a pensar, será que é o nome de uma pessoa? Será que é o nome de uma pedra preciosa? Todo mundo pensa. O que é o Rubi? Na verdade, o Rubi, minha filha, nasceu com uma síndrome muito rara, chamada Rubinstein-Taibi. E Rubi é o nome carinhoso da pessoa que descobriu a síndrome dela, que é o Rubinstein. Então, realmente, todo mundo pensa que o Rubi, as pessoas têm uma tendência a romantizar uma imperfeição, vamos dizer assim. E minha filha tinha uma deficiência, assim, uma característica. Então, as pessoas acham que Rubi era exatamente uma pedra preciosa, que não que ela não seja, porque ela foi realmente uma pedra preciosa na minha vida. Mas o Rubi é isso. O Rubi é um apelido do cientista que descobriu a síndrome dela. E aí, quando eu li esse livro aqui, Odete, me chamou bastante atenção porque a gente tem mania de romantizar as coisas. Um dia desse eu estava vendo um depoimento de uma mãe autista e ela estava num carro, acho que ela estacionou o carro e começou a falar, eu não estou aguentando mais, está muito pesado, e as pessoas não falam disso. A gente tem a mania lógico, né? Você fala muito sobre isso. A gente vai tratar aquela criança que tem uma síndrome de Down ou qualquer outra síndrome como anjinho, a mãe como guerreira. Talvez seja até uma boa intenção, né? Talvez a pessoa não tenha um letramento. Mas por que isso não é legal ou é legal? Me explica sobre isso. Quando eu escrevi que esse livro, a primeira edição dele nasceu em 2014. E não se falava, as redes sociais ainda, elas não eram tão voltadas para as pessoas atípicas. E muito menos para as mães atípicas. Então era um texto que não se falava muito. Eu comecei assim a questionar a mim mesma, porque quando viravam para mim e falavam, nossa, você foi escolhida por Deus, sua filha é um anjo. Eu comecei a questionar isso, falei, mas como que Deus escolhe, qual o parâmetro de Deus para escolher quem nasce assim ou assim? Não que isso... E isso vinha muito como se fosse um fardo. A mãe e a criança, a mãe que vinha ser uma mãe atípica, com uma filha com deficiência, aquilo para ela era
um fardo, mas um fardo romantizado. E aí eu comecei a questionar isso. Falei, minha filha não é anjo. Porque ela tem a inocência, que a intelectualidade dela era mais limitada, ela tinha uma deficiência intelectual, mas ela tinha muitos limites para ser anjo, porque ela comia, ela bebia, ela precisava de tratamentos muito caros. E onde que o anjo está nisso? E eu comecei a questionar que o anjo estava a nossa dificuldade de enxergar a diferença. E de nominar. De nominar a diferença. Então, é uma coisa mais nossa e que hoje isso se chama capacitismo. Porque o que é capacitismo? O capacitismo, na verdade, é um preconceito. Ele apresenta de várias formas, mas ele é um preconceito com a pessoa com deficiência. Então, assim, quando você xinga uma pessoa com deficiência, de aleijado, de retardado, etc., é o capacitismo de forma de xingamento, é a forma agressiva. Mas ele tem o capacitismo delicado, que é o capacitismo que quando você fala que a pessoa com deficiência é um anjo, é encaminhado por Deus, é quando você fala, eu adoro crianças assim, eu escuto muito isso, eu adoro crianças assim, falei, assim como? Entendeu? Então, assim, esse é o capacitismo e ele é muito difícil, porque é uma linha tênue entre o capacitismo e a bondade disfarçada. Entendeu? Então, assim, o que a gente quer, o anticapacitismo, é que essas pessoas sejam tratadas como pessoas comuns, como eu, como você, com suas virtudes, com seus defeitos e com a inclusão. Entendeu? É isso. Eu estava lembrando de uma pessoa com nanismo que falou que quando as pessoas passam por ela na rua, finge que não veem, porque ainda tem aquele problema de encarar a pessoa, sabe? Então tá vindo o nanismo, a pessoa vira assim como se não tivesse vindo alguém. Não é só com o nanismo. A deficiência causa nas pessoas o constrangimento. E é exatamente por falta de costume. Entendeu? Então, assim, eu falo nas redes sociais muito isso. Leva o olhar e começa a enxergar essa pessoa como uma pessoa. Não precisa dela ser amada. Você não ama ninguém que você não conhece. Então, tenha simpatia, tenha respeito. Mas o amor, o amo, gente, assim, só vai vir com a convivência. Mas né? as pessoas falam isso, porque tem questões que são culturais também, né? A gente fala assim, não vem, eu vou usar um termo aqui usado por nós, não dá uma de João sem braço. Né? São termos que a gente, judiou de mim, né? São termos que a gente usa culturalmente, mas que a gente começa a perceber que dói em alguém, não é isso? A nossa linguagem, depois que você começa a observar, é fantástico você descobrir isso, porque é uma linguagem extremamente preconceituosa. A gente usa só de condições pessoais para dominar o outro. O João Sem Braço. Você sabe da história do porquê que é João Sem Braço? Não. É muito legal você descobrindo ao tempo. Assim. O João Sem Braço começou na guerra em Portugal, quando os rapazes de 18, 19 anos tinham que se alistar para a guerra. E eles, com muito medo, eles se automutilavam. Para não irem. Para não irem. Então, o João Sem Braço virou o símbolo da esperteza. Entendi. Mas pensa que você está usando uma condição humana. É o João Sem Braço. E isso acontece muito numa linguagem empresarial hoje, quando um CEO vai falar, a minha empresa não tem braço para essa atitude. Repara como que é uma linguagem muito... Ou ela não tem braço ou ela não tem perna. Ela está sempre diminuindo com o lado pessoal da pessoa. Entendeu? Então, você pode ver que toda condição, a visão é muito usada nesse termo. Não se faça de cego? Não se faça de cego. O que eu posso usar? Não se faça de inocente, desentendido. Entendeu? Você não... O letramento é justamente isso, né? É criar um dicionário. Um dicionário que você começa a pensar o seguinte, se eu estou usando condição humana para fazer uma analogia, eu já estou errado. Entendeu? Entendi. Então, assim, ótimo. A mancada. Mancada é a mais difícil de todas. De tirar, né? De tirar. Ontem eu estava vendo na novela, em todo jornal, vem a mancada. E aí você vai me falar por que a mancada é errada. Mancada é o quê? Pessoa que manca. Pessoa que manca é uma pessoa que está com alguma deficiência na perna física. Mas aí o mancada é usado como erro. Entendeu? Eu dei uma mancada. Então quer dizer que mancar é
uma coisa menor, entendeu? Então, mas é muito difícil a pessoa associar. Você tem que fazer uma desconstrução pessoal. E você tem que começar a ter uma boa vontade, tipo, eu quero mudar. E aí é que entra o capacitismo. As pessoas não querem resistência. É assim, é imensa. Hoje eu estava vindo para cá e estou entrando, uma pessoa me marcou, porque o símbolo da pessoa com deficiência mudou. Antes era aquela cadeira de roda, né? E hoje é um símbolo mais inclusivo. E as pessoas, principalmente os design gráfico e tudo, estão com muita resistência. Antigamente era mais normal. Não, a deficiência ela não se limita a uma cadeira de roda. E quando um símbolo é feito, uma mudança é feita, ela vem de muito estudo de pessoas que estão realmente sentindo na inclusão. E tem pessoas dentro. É uma marca que vem, é um símbolo que eles usam, que é nada de nós sem nós. E é muito, inclusive, do mais 60, né? Que tinha... a bengala. Como é que você demonstrava graficamente o idoso? Exatamente. Era uma pessoa curvada com a bengala. Com a bengala. Né? E as Nos pessoas... ônibus, não sei, já mudaram tudo isso? Mudaram, Idosos, exatamente. Né? Então é isso. Quando é feita essa mudança, ela não é feita assim, simplesmente eu acordo e vou mudar. Entendeu? Ela vem, ela tem uma equipe de pessoas com deficiência, com pessoas que estudam tudo, que vão ver uma forma melhor de as pessoas que não têm deficiência enxergarem a pessoa com deficiência para ela ser incluída numa forma melhor. Agora, sobre esse livro, então, quando você escreveu esse livro, você estava com sua filha que tinha uma doença, uma síndrome? Uma síndrome. A gente pode chamar de doença rara. Não. É doença rara. Não é difícil de você entrar isso. Ela é considerada, a síndrome dela, ela entra na doenças raras. Mas o doenças raras, ele não quer dizer que a minha filha estava doente. Entendi. Você está entendendo? Não, ela não era doente. Ela tinha uma síndrome que foi incluída em doenças raras. Tá? Okay. Mas assim, ela tinha condição. Outro dia, acontece muito isso, a pessoa achar que o autismo é uma pessoa doente, que o autismo é doença, que as síndromes são doenças. Não, são condições. Ótimo. E essas condições, elas podem causar algumas doenças. Por exemplo, a minha filha, a síndrome dela causava muito baixa imunidade. Então, por causa disso, ela tinha doenças. Aí ela tinha pneumonia, ela tinha, entendeu? Mas a síndrome não é a doença. Entendi. E aí, como é que foi? Ela nasceu com essa síndrome? Ela já nasceu com essa síndrome, nasceu. Né? Ela é genética. As síndromes, tem síndromes que são adquiridas? O decorrer que se tem, manifestam assim? Não é genética, mas, por exemplo, a esclerose múltipla. Tá. É uma síndrome, é uma doença rara. Sim. E é adquirida. Entendi, tá. O caso dela não, o caso dela é genético. Tá, e como é que foi, então, o caso para você escrever esse livro? Então, ela nasceu e eu tinha 27 anos, numa época, 36 anos atrás, numa época que ninguém falava, eu não conhecia nada, o máximo que eu conhecia era a síndrome de Down. Esse mesmo não era muito falado. Cheio de vieses, inclusive. Cheio, né? Tava começando a criar um movimento que chamava Família Down. Mas em outras síndromes eu não sabia nada. Então eu fui descobrindo junto com ela todo o processo de você ter uma filha atípica. E eu era questionadora, eu nunca aceitei exatamente o Deus mandou, o Deus enviou, as situações até de roupa, que você começa a pensar, a pessoa com deficiência naquela época não era investido em roupa, não tinha investimento, era como andava com uma roupa de fácil vestir. Então eu fui questionando muito isso sozinha, e eu sempre quis escrever esse livro, mas eu tinha medo, porque eu falava, esse livro vai chocar muito, porque ele ia contra tudo que se falava, sabe? Então eu demorei, na verdade... Eu demorei 25 anos para escrever esse livro. Teve um dia que eu acordei e falei, é hoje. Então eu escrevi esse livro em 3 dias. E fiquei de cama mais 3. Ele foi trabalhado na sua mente por 25 anos. E eu precisei de ter coragem, que eu falei, eu vou... Hoje não, porque hoje todo mundo está fazendo esse movimento. Mas quando eu escrevi, todo mundo pensou que quem escrevia livros sobre contando história de vida eram muito romantizados. Eu colocava como
heroína, uma salvadora. E esse livro não, eu me coloco como uma mãe que muitas vezes desesperou, que muitas vezes falou, não vou aguentar o fardo, tá difícil demais, perdi noite de sono e falava, eu preciso dormir. Então foi um livro que me humanizou muito, mas me mostrou também que eu não sou essa mãe perfeita, que eu canso, que eu tenho solidão, e que isso não me impede de ter um amor enorme. Eu tenho uma filha mais velha, eu mostrava a culpa que eu tinha muita culpa em relação à minha filha mais velha, porque muitas vezes eu deixei de ir em festas dela de escola, em situações. Então, assim, é um livro que... a atenção, queira ou não queira, é dada um pouco mais, né? Então, assim... Para a filha que tem essa passagens condição, né? muito dolorosas. Por exemplo, minha filha mais velha, com 7 anos, tomou um vídeo cardenal. Aí eu falei, que isso? Fui para o hospital. Mãe gosta de filho doente. Então, assim, foram situações que eu escancarei muito a minha vida e eu não fui uma pessoa triste. Entendeu? Assim, a Beatriz, que é a filha com a síndrome, que é do livro, eu não posso falar com você que eu desperdicei minha vida, que eu dediquei, mas eu vivi. Entendeu? Assim, eu não deixei de viajar, eu não deixei de ir a festas, eu deixei de trabalhar, mas as pessoas romantizam, falam, eu trabalhava no Palácio, eu era redatora dos governadores. Então, eu larguei esse emprego glamuroso para fazer artesanato crochê. Então, assim, na cabeça das pessoas, é uma luta que eu fiz em prol da minha filha. Não foi. Eu fiz porque eu não dei conta de ligar, eu trabalhando no lugar mais glamouroso da cidade e em casa eu lutando um espaço para minha filha no mundo. Então, foi uma coisa tão antagônica que eu não dei conta. Eu abandonei o trabalho. Mas não é um sacrifício, você está entendendo? Assim, eu não fiz aquilo como, para olhar a filha. Não, eu fiz para minha saúde mental. E eu fui muito mais feliz fazendo crochê e fazendo esses trabalhos de consciencialização do que ficar lá fazendo carta para governador. E aí vamos pegar então essa questão do crochê. Veio um projeto depois chamado Uma Flor por uma Dor. Então, essa história ela é a continuação, eu fui falando. E o crochê sempre fez parte da minha vida. Eu teço e elaboro minha vida com crochê desde 5 anos de idade. Ah, então ele é desde a infância. Desde a infância. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre a minha família, as mulheres da minha família... Tecendo a vida. E, então, o crochê eu sempre elaborei. E esse livro ele foi elaborado no crochê. Eu tecia para ter as ideias. Quando foi 2017, eu percebi que a minha filha estava indo embora. Ela começou assim, ela não ficou doente, mas ela foi como se fosse um envelhecimento precoce. E teve um dia de movimento social muito político, muito difícil na nossa rua, muito ódio. E eu olhei para ela, foi engraçado, a rua gritava movimentos políticos, e eu olhei para ela e eu vi que ela estava indo. E eu pensei, falei, essa menina não pode ir embora sem eu deixar um marco dela, porque ela realmente foi uma menina que mudou toda a minha vida, meu jeito de pensar, minha posição social, tudo. Entendeu? Então eu falei, e aí, instintivamente, eu falei, de hoje em diante eu vou fazer uma flor, que eu devia ter trazido, esqueci. Eu falei, eu vou fazer uma flor de crochê e eu vou começar a colocar nas árvores, porque na árvore chama atenção e a pessoa vai perguntar para que aquela flor e eu vou explicar que aquela flor é um grito de resistência. Tá? É uma flor que fala sobre minorias, que fala sobre racismo, que fala sobre pessoas com deficiência, que fala sobre o menor. A verdade é essa. E isso tem sido feito desde 2017, todos os dias. Eu falo que eu me tornei uma dependente de linhas, sabe? E você conhece, aí a gente está junto nessa, onde que essas linhas, que essas flores de crochê me levaram, sabe? Elas me levaram em todos os lugares que você nem antes imaginava, que eu antes não imaginava. E só foi crescimento. Uma flor me faz crescer todos os dias, sabe? Mas a flor... Hoje você trabalha essas flores, hoje você usa essas flores para se tecer com mulheres idosas, né? Idosas, da pessoas do sistema prisional, como mulheres vulneráveis, como adolescentes nas escolas sobre bullying. Então a flor, ela fala tudo que eu quero falar. A flor chega primeiro. E também ela faz coisas boas, porque às vezes eu vou fazer um evento sobre falas de mulheres, eu levo a flor.
Então, assim, a flor, ela está presente em todos os movimentos da minha vida. Ela é o símbolo, que realmente eu deveria ter trazido um... Não, mas o Silan vai pegar pra gente na página e vai colocar aqui. Sabe? Então, vai aparecer para as pessoas. Ela tem movimentos muito marcantes. Pois os dois mais marcantes que eu acho da flor foi quando eu fui para Brumadinho levar as flores com as mulheres mães das pessoas vítimas da tragédia. Sabe? Nós tecemos 272 flores e a gente plantou essas flores na cerca em frente à barragem. Então foi uma coisa muito, assim, muito forte. E a primeira vez que eu entrei no sistema prisional para tecer junto com eles. Porque eu confesso para você que eu tinha resistência. Falava, mas por que eu vou ajudar eles? Eu prefiro ajudar a família das vítimas. E quando eu entrei lá, eu aprendi o não julgamento. E isso foi a maior lição que eu tenho da minha vida. E eu me dou muito bem lá, você sabe disso. Eu circulo lá, assim. Eu gosto de estar com eles. E o respeito que tem, né, pelo trabalho, pela pessoa. Muito. Que é interessante como que essa flor conecta com o ser humano, né? Conecta. Buscando o ser humano, que às vezes vai sendo escondido ali. Eu recebo mensagens todos os dias, eu acho engraçado demais, que eu dou a flor, a pessoa, ela fica com a flor. E ela não tem simbolismo religioso, ela não tem nada, ela tem só um marco de resistência. Sabe? E é isso. E foi por causa da flor que eu cheguei no livro, porque a minha filha morreu em 31 de agosto de 2018. E a flor foi tão marcante que eu falei, eu não vou anunciar, assim, chegar e pôr a postagem, tipo, né, comunicamos o falecimento. Falei, eu não vou fazer isso, ela não merece. De pesar. Eu saí de casa, entendeu? Consegui ir na praça, coloquei a flor, fotografei a flor e com essa flor que eu anunciei a morte dela. E aí, nesse período, a minha neta tinha 7 meses. E a minha neta foi uma espécie de renascimento na minha vida. Porque eu lidar com uma criança que estava começando a viver e uma que tinha deixado de viver. Que é bom deixar claro que não é substituição. De jeito nenhum. Inclusive, eu tive muito conflito com isso. Que, assim, durante a gravidez da Laura, eu percebia que a outra estava indo embora e eu tinha que lidar com um nascer e um morrer. Mas nunca que poderia ser uma substituição. Mas eu queria muito que a Ana Catarina, que é o nome da minha neta, ela crescesse tendo a consciência de que ela teve uma tia que foi o que foi. E a Laura me ajuda muito nisso, sabe? A Laura é a mãe da Ana Catarina. A Laura é a mãe da Ana Catarina. A Laura conta, ela conversa com a Ana Catarina, assim, passa, por exemplo, perto da escola que a Beatriz estudou. Fala, ó, tia Bebê estudou aqui. Tia Bebê, eu e tia Bebê gostávamos de comer sanduíche. Então, a tia Bebê, ela é presente na nossa vida sem aquele drama da morte. E um dia, e eu sempre queria, antes, eu não tinha coragem de falar Beatriz morreu. E aí eu usava os termos Beatriz, os eufemismos, Beatriz se foi, Beatriz encantou, Beatriz voou, sabe? Porque era muito dolorido para mim eu falar Beatriz morreu. Mas um dia eu estava conversando com a Ana Catarina, ela tinha 3 para 4 anos. E tem um retrato, que acho que está até aí, é um retrato da Beatriz, que não porta-retrato, sabe? E a Ana Catarina, ela falou, quem é esta? Eu acho que ela não associou muito. Eu falei, a tia Bebê. Aí ela falou, mas por que ela não está aqui? Aí eu falei, tia Bebê, foi a primeira vez que eu falei, tia Bebê morreu. E até eu assustei, assim, de eu ter falado numa normalidade, assim. E foi quando ela me perguntou o que era morte, o que era morrer. E eu não queria que ela... Eu tenho um compromisso com a Ana Catarina de ser verdadeira com ela em todas as partes da vida. E, inclusive, de contar sobre a morte. Foi aí eu falei, eu não vou contar para ela que ela virou uma estrelinha. É muito fácil eu virar e falar, tia Bebê virou estrelinha, ponto final. Perigoso às vezes, né? E eu não queria isso, sabe? Eu queria que ela entendesse que morrer faz parte da vida, mas também que fosse uma coisa lúdica, mas verdadeira. E aí é o livro onde que eu conto para ela o que eu acho, o que é o morrer. Tá? Porque o morrer para um católico
é você estar num lugar esperando o julgamento do último dia. O morrer para o espírito é você fazer uma transição, esperando, né, aprimoração, aperfeiçoar a sua vida para você reencarnar. O morrer para um budista é outra coisa. E eu queria que a Beatriz entendesse, a Ana Catarina entendesse o morrer amplo. E para mim, onde que a Beatriz está, é dentro de mim. Uhum. Isso é minha verdade, ela mora em mim, sabe? E como ela mora em mim, ela mora aqui, onde que a gente está conversando, ela mora num voo de uma borboleta, ela mora nas flores que eu ponho na árvore, ela mora no mar, ela é, entendeu? Uhum. E foi isso que eu quis contar para Ana Catarina. E aí tem o romantismo do livro, com a linguagem infantil. Então, aí aconteceu verdadeiramente, assim, da spoiler, a gente viaja muito. Desde que a Beatriz morreu, a gente passa o aniversário dela na praia. Aniversário da Beatriz? Aniversário da Beatriz. Nós três, entendeu? Uhum. Eu, a Laura e a Beatriz. Então, isso vem... Eu, a Laura e a Ana Catarina. E a Ana Catarina. A Beatriz está também. A Beatriz está também, exatamente. E foi uma passagem muito interessante que aconteceu com a Ana Catarina na praia, no aniversário da Beatriz. Assim, a gente estava na praia e tal, ela pegou uma concha e falou, tia Bebê tá aqui. Uhum. Entendeu? Assim, sem nada de misticismo. Ela entendeu. E no outro ano aconteceu um fato muito estranho, assim, porque a gente foi de novo para a praia, aí a Ana Catarina já era maior, e a gente estava na praia a praia estava muito deserta, estava eu, Laura e Ana Catarina, e ao longe tinha um pescador, ele estava lá com a rede, fazendo peixe, normal, e a gente sentado conversando. Esse pescador saiu de lá e chegou, entregou uma concha para Ana Catarina. Só que a concha é essa aí, ó. Que tá aqui, aquela concha mais trabalhada? É, não, porque normalmente eles entregam para a criança conchinha, né? Ele entregou essa concha. Já tinha o livro. Aham. Sabe, foi uma coisa assim... Aqueles mistérios da vida, né? Por quê, né? Por quê? Mas algum motivo. Então é o que eu acredito, que a morte é isso. Entendeu? Que a morte, ela está entre nós. Com certeza. O E dia que a gente inteiro. tem que falar um pouco mais sobre ela, justamente... É doído, é difícil, né? Porque assim, você sente a perda de uma pessoa que você tem o hábito de conversar, que você tem por perto, e aquela fisicamente ela não vai estar, né? Fica um vazio. A morte de um filho é uma coisa assim, sem explicação. Então eu aprendi também a viver com isso, porque eu sabia... Vai superar? Não, não vai. Não existe superação. Não existe superação para mãe que perde, para quem perde filho. E aí você vai afundar na tristeza? Resolve? Não. Então você vai andar, eu tenho isso, eu faço tudo o que eu fazia antes da Beatriz. Numa escala um pouco menor de felicidade. Tá? A verdade é essa, que eu te disse, assim, a minha, outro dia foi até muito engraçado, porque eu sempre falei isso, minha alegria é triste. E eu estava conversando com a Beatriz Mirra, você conhece? Não. Beatriz Mirra é uma contadora, uma poeta, ela conta história, e a gente estava conversando sobre isso, e eu falei com ela, minha alegria é triste. E ela virou para mim e falou, por que você não me inverte? Por que você não fala... Minha tristeza é pontuada de alegria. Sabe? E é isso, verdade. Entendeu? Assim... eu tenho uma tristeza dentro de mim todos os dias, mas ela é pontuada de todos os momentos alegres, entendeu? Assim, construídos e que você tem construído. Construídos. Você não parou também, né? Não parei. E assim, tem dias que são mais pesados. O dia foi meu aniversário. A Laura mandou de manhã, a Laura e a Ana Catarina mandaram uma cestinha de café de manhã. E assim, automaticamente, a hora que eu vi, eu tive... um conflito de felicidade e uma crise de choro. Porque estava faltando alguém. Mas sempre vai faltar alguém. Entendeu? Então eu tenho que conviver com isso, porque esse buraco ficou. Certo? E ele vai ficar mesmo. E ele vai ficar. Não tem como você preencher com um não bichinho, existe. Não existe. Nem as próprias flores vão preencher. Nada preenche. Então eu aprendi a conviver com esse buraco e não quero que esse buraco seja uma
tragédia. Eu estou acompanhando, aí agora a gente está falando, estou acompanhando a morte da Preta Gil, e eu acho, eu não sei definir, é lógico que ele é muito mais intenso do que eu, mas eu acho que o Gilberto Gil tem essa consciência. Que já perdeu um filho. Que já no perdeu um passado. filho, e que ele sabe que o buraco não vai ser preenchido, e que a dor, é engraçado que eu fiquei pensando nisso, a dor não é maior, sabe, por exemplo, assim, a gente tem tendência de pensar assim, ele perdeu 2 filhos, então parece que são 2 dores acumuladas. Não, porque a dor nada mais é maior. Então, só foi... Você está entendendo? Ele não tem uma dor dupla, porque não aumenta mais, não tem como aumentar a dor de perder um filho. Ele só teve outra dor, mas ela não é... Você está conseguindo entender? Não, assim? porque eu nunca perdi um filho. Então Nem é queira. difícil de entender. Mas o que eu estou querendo dizer assim... Porque A gente acha assim... Eu me coloco no seu lugar, não consigo colocar. Entendeu? Né? Não, ninguém consegue. Coloca, Mas o que eu estou te falando é assim, por exemplo, a gente pensa assim, ele perdeu um filho, então a dor é X. Agora ele perdeu a filha, a dor é XX? Não. A dor é o mesmo X porque ela chegou no fundo do poço. Ela não tem como aumentar mais. Sabe? Então você tem que aprender a viver a partir da dor. É outra dor. Sabe? E eu acho, às vezes, eu penso assim, outro dia eu escrevi isso. Porque tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala porque Deus leva porque as mães vão se embora. E eu acho mesmo pesado, porque mãe ir embora é uma coisa assim que é desestrutura. Nunca mais a mãe indo embora é um pedaço que vai embora da história, não tem como. Aí eu perguntei por que Deus permite que os filhos vão se embora? Porque os filhos ir embora antes do pai é fora da natureza. Então é uma coisa desconcertante. Entendeu? Assim, não tem conserto. E você tem que viver com isso. E aí você tem que arranjar uma forma de viver. Eu, para mim, a minha forma foi de conseguir fazer esses trabalhos. De crescer nisso. Porque eu acho que senão eu não suportaria. Bom, a gente tem que encerrar aqui. Só vou fazer uma emenda aqui. Fazer esses trabalhos não chega, pelo que eu te conheço, a ser fuga. Não é fuga. Não. É que a gente tem que entender justamente isso. Ah, a pessoa vai para o voluntariado, vai para alguma coisa, porque ela está fugindo daquela dor. Não, ela convive com a dor. Eu convivo com a dor. Apesar da dor, você ainda Apesar da dor, eu descobri que isso me dá uma mola para viver. Mas nunca... Não vá para um trabalho voluntário achando que ele vai tampar o buraco de uma dor. Não é isso. Ele tem... Você tem que estar lá por inteiro por algum motivo. Entendeu? Ele me cresce, mas a dor está aí. E o amor também. E para te encontrar, na dor e no amor, a gente faz como? Aí você me encontra na rede social. Meu Instagram é Odete Castro, Odete com 2 T's, gente, da Odete Reutemann é um só. Odete Castro. O meu e-mail é odetecastro@gmail.com e o Instagram é Odete Castro. Ok. Me acham lá, podem me ligar, eu respondo todo mundo, sou boa, sou legal. Beleza, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada a você pelo convite. Próximo encontro. Obrigada a você. Nós ficamos por aqui. Te vejo no próximo programa. Até lá.